fui reunindo, o Felipe chegou agora também, para a gente começar a trabalhar, para ganhar um tempinho. Oi, Vinícius, boa noite. Porque na quinta passada, a gente foi conversando sobre várias coisas lá e eu perdi um pouquinho do rumo, mas que a discussão, realmente eu travei com vocês, estava travando, é uma discussão que eu acho muito importante. Inclusive hoje, tem um programa, perto da hora do almoço, quem tiver tempo, dá uma olhadinha, um programa muito bom, tá? Que é um programa na Rede TV, com Luiz Ernesto Lacombe. Eu gosto muito do Lacombe desde o tempo da Globo, eu achava ele um comentarista de esporte fantástico, feito muito... E agora que ele pegou uma carreira solo aí, ele está indo de vento em popa. Então tem um programa chamado Opinião no Ar, que dura 1 hora, começa acho que 15 para meio-dia, e acaba 15 para 1, alguma coisa assim. Chegou agora Luiz Antônio. Tá, boa noite. E tem um comentarista que eu gosto, tem vários que eu gosto, tem o Rodrigo Constantino, que mora nos Estados Unidos, tem um canal do YouTube muito bom, um articulista político muito bom, ele é economista, inclusive. Ele trabalhou com o Paulo Guedes. A turma não percebe muito bem por que o Paulo Guedes é um economista diferente, assim, porque o Paulo Guedes, na verdade, a grande atividade dele, que ele é especialista, é em criar escolas de economia e ciências afins. Tá? Ele é o fundador, foi o fundador do IBMEC, coisa assim. Mas só que o Paulo Guedes é um sujeito assim. Ele é aquela história do startup, do cara da incubadora, ele ajuda a construir, colocar, ele se associa, depois que está tudo bem arrumadinho, ele vai embora, parte para outro projeto. A vida dele sempre foi assim. E tem grandes projetos na área de educação. Tá? Eu tenho um respeito danado da gente desse mundo. Chegou lá, o Márcio chegou aí. O Márcio chegou. Márcio, boa noite. Beatriz também, eu dei boa noite para ela. Então, boa noite, professor. O Paulo Guedes, ele tem essa característica. Então, eu sou ligado à educação, eu respeito profundamente quem é desse ramo, desse campo, porque eu venho disso, meu pai vem dessa área e tal, a gente preza muito a educação. Então, acontece, e o Constantino trabalhou com ele, ajudou inclusive, quem chegou agora foi o Edson. Edson, boa noite. Também contribuiu para a criação de institutos de educação pelo Brasil afora, e parece que também das assessorias fora do Brasil. Mas muito bem, aí tem um outro menino que era da Jovem Pan, saiu, mas também é muito bom, foi da Veja também, que é o... Agora foi o Paulo César. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Eu vou lembrar depois é paulista. Olha, então, o que acontece? Hoje houve uma discussão, todo dia tem uma discussão boa, hoje o negócio de reforma administrativa e tal. Então, se você tiver um tempinho, que de vez em quando entra num campo que eu, pessoalmente, sou muito interessado, eu falei para você, discutir, até postei material, só para a turma de vocês, inclusive, sobre segurança jurídica e coisa assim, e o papo estava muito bom, tem estado muito bom nesse campo, nesse mundo. Tem agora um material, essa discussão que nós estamos tendo agora de voto auditável, né? Agora foi a Érica. Érica, boa noite. Marilene, boa noite. Que é essa discussão, porque o pessoal está torcendo completamente a história do voto. Oi, Érica, boa noite. Do voto auditável, porque, na verdade, a questão não é voltar para voto de papel. Ninguém é louco de fazer uma coisa dessa. É você ter uma possibilidade de auditoria, de recontagem, não é? Na hora dessas vitórias apertadas. Você vê que está lá no Arizona, está uma confusão danada ainda para poder fazer recontagem. E interessante que republicanos querem recontar, conseguiram já umas medidas para poder, algumas decisões para poder recontar, e ao mesmo tempo, o Yasmin e a Rafael. E ao mesmo tempo o Partido Democrata lá está atravessando tudo quanto é tipo de requerimentos para não permitir essa eventual recontagem, porque houve uma margem muito pequena de votos, coisa de 5 ou 10 mil votos, assim, uma coisa que determina 2 cadeiras no Senado, né, determina lá não sei quantas cadeiras no Congresso, lá na Câmara. Oi, Márcio, boa noite. É isso aqui. Você tem mecanismos
Mas tem uns mecanismos, você vota no papel, mas aquilo vai para a máquina eletrônica, cada estado tem um mecanismo diferente. Vários deles já têm contagem de maneira eletrônica parcial. Tudo bem. Eu estava vendo essa questão, então eu estava me lembrando que tem uma decisão na Alemanha, a Alemanha não pode ter voto assim, eletrônico. Porque a Constituição alemã, interpretada pela Suprema Corte Alemã, que é uma corte constitucional, que é corte constitucional, não é delegacia de polícia, como é corte de certos países do mundo aí, o que acontece? Eles dizem o seguinte, olha, o voto, ele tem que ser objeto de auditoria, tá, eu vou repetindo, tá, Márcio, devagarzinho, porque é um horário ruim mesmo, a internet é ruim. Ele tem que ser objeto de entendimento, de visualização de todo mundo. Você não pode fazer um negócio que tem algoritmo, tem cálculos, não sei de quê, tem que ser um especialista, não. Isso é uma coisa que possa ser encontrada. Então, se do voto impresso é mole. Você vai lá, vai votar, você já tem chama de zerésima, você tem uma contagem de voto dentro da máquina, e você vai ter um visorzinho lá, você vai ver. E que o Renan falou que tá bom, o áudio lá. Aí você vai ver em quem você votou, aparece lá, o número do candidato, os candidatos e tal, e você tem conhecimento que você votou, que o voto foi para aqueles que você queria que fosse. Muito bem, aquilo vai para um depósito. Se houver um questionamento, tem um caso de amigo meu que foi candidato a vereador anos atrás, poxa, nem na zona eleitoral que ele vota, ele teve 0 votos. Que votava ele e a família dele. Aí ele falou assim, pô, tudo bem, até que minha sogra não queira votar em mim. Agora, eu não votar em mim mesmo é uma loucura, né? Então, é interessante, esses debates estão muito bons, é bom a gente se engajar, vocês são pessoas esclarecidas, né? Nós, graças a Deus, somos esclarecidos, então a gente é preocupado com o destino do nosso país, porque o destino do nosso país é o destino das nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, nossos sucessores. Então a gente tem essa preocupação, então está sendo uma discussão muito legal. Esse é um programa. E tem outro programa agora de 6 às 8, sempre que eu posso, eu assisto, como assisto depois, mais tarde, madrugada, que é o na Jovem Pan, que tem canal do YouTube, chamado Pingo nos Is, que tem lá uns comentários que estão muito bons. O principal, Augusto Nunes, que é um sujeito que eu acompanho há uns 30 anos, pelo menos para mim ele é o melhor jornalista brasileiro da atualidade, é ele, o J.R. Guzzo, um grupo pequeno, e alguns modernos, mais jovens, como esse carioca, que é o Rodrigo Constantino, como esse, que eu considero um cara fantástico, que é o Guilherme Fiuza, inclusive foi o sujeito que fez aquele livro, Meu Nome Não é Johnny, que depois transformou-se em filme e tal, ele é um cara muito competente. Então é interessante essas visões. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a gente estava falando quinta-feira, né? Que o Renan falou que acompanha. Eu acho isso, porque eu sempre falo, informação, conhecimento não ocupa espaço, não. Ninguém vai te roubar, ninguém vai roubar teu neurônio, não. Ninguém vai roubar teu cérebro. Né? E a gente tem que ser engajado para entender que está funcionando e tal. Não é ir para a rua necessariamente para quebrar vitrine, para depredar ônibus, tal, né? Não é porque você não fez parte do movimento estudantil que você não é um cara engajado, não. Isso aí não tem nada a ver. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu estava discutindo semana passada por que o direito de superfície ainda no que não tomou corpo no dia a dia das relações negociais brasileiras. Por quê? Por conta da insegurança jurídica. Falei para vocês que você tem um problema de como tudo que é novo é colocado. Eu me lembro uma vez, na Constituição de 88, houve uma determinação que falou sobre depois tem alguma coisa que eu me lembro, foi a Constituição Federal ou foi alguma coisa adiante, sobre aquela questão da certidão de nascimento, que emitiu-se uma opinião dizendo que não, o que basta, na verdade, é chegar no cartório, a mãe chega no cartório, prova que a criança nasceu e ela declara o nome do pai, sem a presença do pai. Porque isso era possível só em relação às pessoas casadas, tá? Porque quando a mulher é casada, tem um princípio chamado a presunção da paternidade, é um princípio de direito civil, que é o seguinte, poxa, se ela é casada com fulano, presume-se, salvo prova em contrário, que o pai é o marido. Então ela podia perfeitamente dirigir sozinha até o cartório e lá mostrar a certidão de nascimento, de casamento dela, nascimento da criança, e o oficial do cartório automaticamente fazia
a lavratura da certidão com o nome dela, mãe, e com o nome do marido dela, pai. Por quê? A presunção de senão, para que casamento? A presunção de paternidade. E aí, apareceu, me lembro na época, isso começou a ser tratado, que a mulher podia chegar lá, e falar assim, mas se a mulher for casada, se ela chegar num cartório e indicar um nome do pai da criança, diferente do nome do marido dela. Aí eu me lembro que o sujeito falou assim, um jurista de primeiro pré-embarcado, né? Recém-embarcado, ele falou assim, não, que vale a declaração da mulher. Se ela disser o nome que ela indicar, deverá ser assentado como o nome do pai da criança. Aí alguém falou assim, mas o professor, doutor, no caso era doutor, não era professor, doutor, mas como fica a presunção de paternidade do homem casado? Aí o sujeito engasgou, não sabia responder, porque não entendia nada, ele não lembrava daquilo, estava falando bobagem. O que aconteceu? Foi se consolidando um entendimento doutrinário e jurisprudencial logo adiante, basicamente doutrinário, de que quando a mulher era casada, mas é casada de direito, mas não é de fato, ela vai ter que provar que não é mais casada de fato. Por quê? Porque senão ela destrói um pilar do casamento, que é a presunção de paternidade, porque é a presunção de paternidade que dá as responsabilidades advindas da paternidade para o marido, que é o pai da criança, salvo, né, ação negatória, coisa assim. Então, vocês veem que essas coisas que são recém-lançadas, eu vou lembrar alguns outros casos, a gente já sai da entrevista para jornal, já falando, afirmando verdades sobre as coisas, ele não tem base científica ainda e base factual para poder defender. Por quê? Porque aquilo está sendo ainda, está gestado, está sendo o recém foi gestado, estava sendo lançado no mundo das relações sociais e há uma série de eventuais discussões que vão surgir. Então, para fechar o papo da superfície, o direito de superfície é isso. No momento ele está ainda sub júdice, né? Porque ninguém ainda tratou dele. E quando houver tratativas, vão acontecer litígios que vão ser levados ao judiciário. E aí você vai ter os advogados, as advogadas com as suas teses contrapostas na realização daquele negócio jurídico, e você vai ter a palavra final do judiciário em várias instâncias. Isso aí, para mim, bate no STJ, não acaba numa segunda instância ordinária. E aí você vai ter, depois de uns tempos, daqui a uns 10 anos, talvez, se isso começar a ser litigado agora, uma posição sólida sobre direito de superfície. Então, vou reiterar. Você tem que aprender, tem que estudar, você tem que conhecer, mas com aquela ressalva que, olha, prudência e canja de galinha nunca fez mal para ninguém. Entenderam? Sejam prudentes. Lembra lá que eu falei para vocês, de onde é que vem o termo jurisprudência? Jurisprudência moderna é uma coisa, mas a origem dela, que é romana, era o quê? Era o cuidado que os pretores romanos tinham que ter ao resolver questões jurídicas, judiciais, levadas a eles. Então a prudência era o quê? Olha, na dúvida, calma, não avance demais, não tome decisões extemporâneas, rápidas demais, pouco elaboradas, ou chegou agora o Alex, Cristiano, boa noite, Alex, boa noite, Cristiano, para evitar justamente o quê? Evitar essas decisões que teriam que ser necessariamente depois reformadas. E o problema do direito romano, daquele primeiro julgador da história do direito no mundo, é que ele não deveria ter as suas decisões reformadas, revistas com frequência, porque aquilo determinaria uma falta de confiança no sistema judicial romano. Entenderam? Na aplicação da lei romana. Então, eu falei assim, olha, tem que fazer uma coisa para ficar... mas se for algo que talvez seja um pouco modesto, um pouco menor em relação à questão apresentada, não tem problema, resolva. E depois, a partir daquela solução que você construiu uma solução, daquela situação que você construiu uma solução, você vai elaborar para quando surgir uma outra situação similar, você ter uma solução melhor. Você lembra que tem uma frase, né, duas palavrinhas do direito romano que chamam do quis iuris,
Né? Lembra sempre disso? Por quê? Porque era o direito que o pretor romano tinha de quando ele via uma situação nova, que ele não tinha ainda apreciado, que não tinha uma solução legal, já pré-constituída, pré-concebida, e ele dizia assim, ó, não julgo porque não tem precedente, não julgo porque não tem... E deixava aquilo deixava aquilo numa pendência para, no momento que houvesse uma solução, ele chamaria aquelas partes para poder resolver aquela questão, mas ele podia usar o não julgo. Hoje você não pode. Por imperativo constitucional, o julgador é obrigado a proferir uma sentença e, além de tudo, a fundamentar a sentença em todas as suas razões, em todas as suas decisões, né? Até na fixação dos honorários advocatícios, que é uma coisa que fixo em 10%. Ele tem que explicar por quê. Tanto é que você tem casos aí que vocês vão fazer isso de vez em quando, como advogados, vocês vão ganhar ações, os clientes de vocês, e vocês vão questionar que a fixação dos honorários advocatícios devidos a vocês, já que vocês estão advogando pela parte vencedora, vocês foram os vencedores naquela questão, são honorários muito modestos, muito pequenos. Então você vai pedir, você vai querer que o juiz esclareça. Por que ele chegou à conclusão que você só faz jus a receber, sei lá, 5% do valor da causa, ou um valor arbitrado relativamente pequeno, e você leva aquilo a um grau de recurso, você não recorre da decisão dele sobre a matéria, o litígio que está sendo tratado, mas sim sobre o quê? A fixação do porquê, porque ele tem o dever constitucional de fundamentar a decisão dele, inclusive os honorários. Ele vai ter que explicar por que ele determinou que você ganhasse pouco. A causa de menor complexidade, foi fácil. E quando aquela causa acontece lá, o litígio é lá no Mato Grosso, e você teve que viajar, teve que estudar, demorou anos, e aquilo te gerou um custo naturalmente agregado a tudo que você realizou muito alto, porque ele pode chegar simplesmente e desconsiderar isso, te remunerar com um valor irrisório, não é? Funciona assim. Então, nós vamos para essa conversa. Eu estava falando sobre segurança jurídica, eu falei para você sobre ativismo judicial, e hoje nesse horário do almoço, eu vi uma entrevista rápida com o Marcelo Monteiro. Ele é um procurador de justiça carioca, né? Foi promotor muitos anos. Oi, Sara, boa noite. Ele foi promotor muitos anos no Tribunal do Júri, atuou por mais de 20 anos. Eu conheci o promotor Marcelo, boa noite, lá no Tribunal do Júri, se não me engano, alguma coisa que ele pegou uns casos tiveram bastante clamor, né? Então, um bom promotor, um sujeito combativo, até com um comportamento meio muito pró-Estado, e que tem que ser, ele é um promotor de justiça, né? Promotor de justiça, ele está ali para defender a sociedade. Muito bem, então ele comentou sobre essa questão da segurança jurídica, e aí ele fez um jabá lá, uma propaganda, do livro que eu pensei que fosse dele, mas não é, acho que é da Cláudia Piovesan, uma coisa assim, chamado Sereis Todos Deuses. Sereis Todos Deuses, é isso aí. Recém-lançado, está lançando na Travessa agora, vai lançar sexta-feira, por aí. Que trata, sabe de quê? De decisões do Supremo Tribunal Federal, que são absolutamente contraditórias em relação à letra da lei, né? É o tal do ativismo judicial, é o juiz que quer ser legislador, o juiz que quer ser administrador público, né? O juiz que quer ser uma série de coisas, de quais a atribuição dele, o cargo no qual ele está, o nobilíssimo cargo no qual ele está investido, não lhe dá esse poder, né? E eles criam todo um problema acerca da aplicação das normas. Isso que é o perigo, porque hoje a visão é uma, amanhã aparece alguém que faz uma reinterpretação do texto legal, adequando, é isso aí, já não falou, decisões políticas, adequado, político, e o pior, político-ideológicas. Aí ele pega uma situação, aí ele adequa, ele meio que torce aquilo ali e faz uma franja. E acontece, aí você está advogando, você, advogado, lá para o investidor. Tá? Me lembro que uns anos atrás houve uma proposta aí do amigo nosso que estudou nos Estados Unidos, teve empresa nos Estados Unidos, aqui no Brasil agora, até um empresário bem sucedido, sobre a questão de você criar uma estrutura de atendimento para investidor estrangeiro, principalmente americanos, tá? Que vem para o Brasil investir, porque ele estava ficando desesperado. Oi, Esther, boa noite. Porque
porque ele estava ficando, ele sempre se incomodou muito de como o investidor estrangeiro aqui, quando chega no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, esse eixo, como é que querem passar a perna no sujeito para tomar dinheiro dele. Perceber, porque na verdade, não são, claro que não são todos os associados brasileiros, mas tem muita gente de má fé. Ele falou assim, tínhamos que fazer um sistema a gente cuida desse investidor, teve contato nos Estados Unidos, ele tem contato com alguns empresários de médio e alguns até de grande porte. Oi, Esther, não, chegou em boa hora. Tranquilo. E aí ele falou assim, não, vamos criar um receptivo para atender esse estrangeiro, trazer para cá, mostrar a consultoria para ele, apresentar o que pode acontecer, apresentar a lei para ele, apresentar para ele. Ele é filho de um procurador do Estado do Rio de Janeiro, famoso, tá? Já está bem idoso, ainda advoga até hoje, com quase 90 anos, sido muito competente, eu fui procurador-geral do município do Rio também. Muito bom esse profissional. Aí acontece. Mas olha, a gente tem para essa pessoa saber onde é que ela vai arriscar o dinheiro dela. Quer dizer, se ela não vai arriscar o dinheiro, ela vai investir. Ela pode ter ganho, ela pode ter eventual perda, mas tem que saber em que terreno ela está pisando. Isso a gente está tratando o quê? Segurança jurídica. Isso é fundamental. Você precisa saber o que vai acontecer adiante no desdobramento. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com qualquer coisa nova que vem do mundo jurídico brasileiro, porque vai aparecer sempre alguém com uma teoria para desvirtuar, eventualmente, aquela proposta. Tá certo? Então, vamos para cá. Superfície, nós falamos o que era, né? Falamos que era a questão que era o direito humano, que tomava conta da área, enquanto o outro cachorro vai entrar aqui. Não. Cachorro do vizinho, aqui tem 3 cachorros aqui, 2 no apartamento e 1 no outro. Eles ficam brigando uns com os outros. Eles soltam no corredor de vez em quando. Uma hora vai entrar um por aqui e vai tentar mastigar o fio do computador. Aí acontece. Voltando. Então, o que nós falamos? No Império Romano, eles dominavam as terras, conquistavam, e quando conquistavam, as terras eram todas deles, do conquistador, isso é o normal. Aí dizia assim, mas como é que você vai ocupar aquilo ali, vai garantir aquela posse com exércitos, e como é que você vai poder evoluir com outras conquistas para aumentar os teus limites do Império Romano? Né? Os espaços geográficos do Império Romano. Não. Então, vamos entregar, vamos ceder gratuitamente, eventualmente, ou até em troca de algo. Mas, na verdade, o que interessava para o Império Romano era você ter pessoas que protegessem aquilo ali, que tomassem conta daquelas áreas. Então, isso aqui é o primeiro direito de superfície. Por quê? Terras nuas, entregues, a pessoa iria ali plantar, iria construir pequenos prédios e coisas assim, e iria, naturalmente, ocupar aquele espaço em nome próprio e do Império Romano. Né? Muito bem. Eu falei para vocês, é um tipo de locação. Podia-se cobrar pagamento, normalmente não se cobrava, era mais a garantia, você pagava de uma maneira, o tal do benefício indireto, né? Você não recebe em espécie, mas você presta algum tipo de serviço que gera ganho para aquele que está te oferecendo a terra. Você vê que no caso atual seria o seguinte, você tem grandes áreas de terra, uma boa área de terra, num local privilegiado, e vale a pena até entregar aquilo gratuitamente para alguém explorar, para poder garantir que ele continue sendo proprietário daquela área. Por quê? Porque você tem hoje fenômeno em áreas rurais e áreas urbanas, que é a grilagem, que é a ocupação ilegal, né? Que é a destituição de posse feita até por quadrilhas de criminosos, bandidos fazem isso. Né? Nas zonas urbanas, temos exemplo no Rio de Janeiro. Né? Então, de lá. Aí falei sobre a lei de parcelamento do solo urbano, falamos já tudo da cidade, a DM 257, fomos conversando sobre ela, e como é que foi incluído esse direito de superfície no rol de direitos reais. Uma inclusão recente, 20 anos, menos de 20 anos, que ela aconteceu. Deixa eu botar aqui mais um pouquinho. Muito bem. Rapidinho. Aquele juiz que o Márcio estava falando quinta-feira, juiz federal, desembargador federal, que ele assistiu a palestra, hein, Márcio? Foi ao vivo ou foi em live? Não, eu tive aula de hermenêutica jurídica com ele. Foi ano retrasado. Ah, mas foi presencial. Sim, presencial. É Estácio?
Não, lá no TRF mesmo. Ah, tá. Lá no tribunal. Você reparou se ele tem mania ainda de ficar mexendo no anel de bacharel, que ele tem pequenininho, que parece uma joia? Não reparei não, professor. É o seguinte, vou explicar para você. Quando eu tive contato com ele 2 aulas só, eu reparei que tem umas coisas que as pessoas as pessoas têm uma certa amor, carinho, vaidade e tal, porque eu presto muita atenção em certas coisas. Você sabe que tem o líder espiritual lá do Tibete, o Dalai Lama, o 14º Dalai Lama, ele é uma pessoa absolutamente desapegada, está hoje com mais de 80 anos de idade, ele já foi o queridinho da esquerda mundial, e hoje, como a esquerda mundial ficou todo mundo chinês agora, e como a China está caçando ele, desde que ele fugiu do Tibete em 1959, 60, quando eles invadiram, anexaram o Tibete, né? Ele fez até um ameaço para eles agora, alguns anos atrás, porque você sabe que lá no Tibete, entende que o Dalai Lama, ele é a reencarnação de um Dalai Lama que foi antes dele e do outro, são 14, ele é a 14ª reencarnação do líder espiritual tibetano, porque lá é uma teocracia, né? Então o líder espiritual ele é político também. E aí, como o governo chinês não se define em devolver a gestão do Tibete para os seus reais gestores, né? Devolver a autonomia do Tibete, o Dalai Lama falou que está percebendo que depois dessa luta que ele está travando há mais de 60 anos para voltar ao país de origem, para cuidar do povo dele, que é a missão dos Dalai, e aí ele lançou uma seguinte questionamento. Ele falou que ele está achando que eles não iriam mais voltar, a China não iria mais, não quer devolver mais o Tibete para a sua autonomia como nação. E ele disse o seguinte, isso foi interessante, ele declarou que estava resolvendo que esse poder ele tinha, oi, Taurino, boa noite, de não reencarnar novamente para ser o 15º Dalai. Começou uma batalha política na China, que aí um chinês lá, um louco daquele chinês, falou que ele não tem o direito de não reencarnar. Essa foi fantástica, apareceu assim, em notícias. Então a China disse que ele não tem o direito de não, que ele tem que reencarnar. Por quê? Porque a China quer prender ele, porque a China quer manter ele isolado, porque ele está isolado na Índia. Então olha só que loucura são as relações políticas mundiais, no qual um sujeito diz que existe, que a alma é imortal. Isso é questão religiosa. Mas aí ele diz assim, olha, por conta disso aí, como não deu para resolver nada, eu não vou voltar mais não, vou para lá para outro mundo lá e não desembarco aqui novamente. Aí aparece o líder da maior ditadura do mundo, segundo país mais rico do mundo, mais poderoso do mundo, diz assim, não, ele vai ter que reencarnar, porque nós temos que trazê-lo até para cumprir pena, sei lá, acho que eles vão cumprir pena dos reencarnados todos, que vão condenar ele à prisão eterna, né? Você vê que coisa de maluco. Mas eu reparei numa entrevista dele, muitos anos atrás, que a única coisa que ele tinha que ele mexia muito era um relógio. No pulso, ele olhava para o relógio. Tal. E aí, depois, lendo um dos livros dele, eu li alguns livros dele. Eu li lá que ele tinha um extremo amor por aquele relógio, que foi um presente, não sei se veio dos pais dele, alguma coisa assim. Aquilo para ele tinha um carinho imenso daquele. Não foi dos pais, porque, na verdade, ele veio na família muito humilde, paupérrima. Mas aquilo foi um bem que ele recebeu. E era de garoto, então ele ficava o tempo todo, ele olhava o relógio, ele mexia no relógio, e eu falei assim, poxa, é uma pessoa espiritualizada, desapegada a tudo, e ele tem paixão por um bem material, que é um relógio. Aí eu fui saber depois que ele mesmo declarou, e eu li isso, ele falou, não, a única coisa que eu gosto mesmo, na minha vida, que tem um elo material, é aquele relógio que tem uma simbologia sentimental muito grande, entendeu? E aí esse juiz, Márcio, porque isso foi em 93, 94, foi quando começou a faculdade, virou centro universitário, eu fui o coordenador, o primeiro coordenador da faculdade fui eu, convidado e tal, porque eu fazia parte do projeto, eu trabalhei pra caramba para aquele negócio dar certo, e sempre muito feliz. Aí acontece, aí quando eu fui para o negócio do mestrado, quando eu fui para a aula, ele era recém, porque ele devia ter na época uns 20 e poucos anos, ele passou muito jovem para a Justiça Federal, talvez um dos mais jovens juízes federais, e eu percebi que ele tinha ou o anular esquerdo ou direito, ele tinha um anel de bacharel. Sabe que o anel de grau da mulher, em geral, é uma peça, uma joia. E o anel de grau do homem, em geral, é uma peça mais embrutecida, né? É um rubi pesado, é uma peça de ouro
espessa, parece um pouco aqueles anéis daqueles anéis das academias militares americanas, que você tem um anelão no dedo, que você pode ver que em filme americano aparece isso lá, o coronel aparece lá, você vê ele com um anelão, aquilo é símbolo do curso que ele estudou e tal. Então, aí eu percebi isso nele, porque ele tinha, na época, você tem um anel de bacharel em direito, que eu nunca tinha visto uma joia tão bonita nas mãos de um homem. Fino, tamanho de uma dessas alianças modernas cortadas pela metade, aliança muito larga, e uma peça de olivesaria, de joalheria, muito bem feita. E ele o tempo todo ele ficava girando aquela peça, como se fosse assim, meio que um cacoete, mas não. Aquilo é um sentimento de proximidade a Deus, porque quem presenteou, pode ser um pai, a mãe, alguma coisa assim. Aí eu me lembrei disso, eu perguntava para a Márcia e continua com aquele mesmo jeitinho, que é legal, né, pessoa, mas essa aí, tá escrito que já guardou o anel para com medo de ser assaltado, alguma coisa assim. Então, eu não sou muito observador, né? Eu sou o contrário. Infelizmente, não. A minha profissão as minhas profissões foram complicadas. Se eu não tomar conta dos outros, outros tomam conta demais de mim. Hoje não. Mas isso é engraçado. Vou perguntar para a Márcia. Aí quando você vira uma nova vez, de algum contato numa live, alguma coisa assim, dá uma olhadinha se ele continua com esse cacuete. Mas tem a ver, é legal. Voltando lá. Eu falei para o direito comparado, falei para vocês por que o direito português e italiano tem, e você tem aqueles caminhos do socialismo dos anos 70 lá em Portugal, né, do socialismo também, que aconteceu não de uma maneira definida, mas ao longo de um processo na Itália, né, por isso que a Itália teve tanto terrorismo, por conta disso, para tentar subverter. E hoje a Itália voltou para a democracia plena, o socialismo não se implantou nem lá e nem Portugal, até porque tem até ex-primeiro-ministro lá português que teve até preso já por desvio de verba, sei lá o que, socialista. Então, a situação é diferente. Então, por isso que você vê que as pessoas não têm esse cuidado de ver com reserva o direito de superfície. Aí, vamos lá. Falei que você não tem, quem não defende por causa do litígio, que você não pode, porque a propriedade imóvel, ela é fonte de litígio, em qualquer lugar do mundo. Então, você tem que tentar sempre criar regulamentos jurídicos para você impedir, evitar ao máximo que esses litígios se perpetuem, né? Que aconteçam novos e se perpetuem, você acaba não conseguindo resolver. Vê que aquela discussão aqui do Palácio das Laranjeiras, né? Que era da família imperial, que foi expulsa do Brasil há 130 anos, a decisão final daquela questão, dando ganho de causa ao Estado brasileiro, dizendo que aquele imóvel não é deles, aconteceu agora, pô. Acho que ano passado. Então você percebe que em 89, eles foram embora, 1889, 11 com 100, 111 mais 20, 130 anos para resolver a questão da propriedade de um bem imóvel, entendeu? Então, se você puder fazer para impedir que essas situações aconteçam, você deve fazer. Isso é uma tônica que o legislador toma como uma bandeira, como um norte, tá certo? É muito bem. Foi da Constituição, falamos, né? Que ela tem que ser concedida por escritura pública, que tem que estar registrada no registro de imóveis, para poder gerar para ela a proteção, né, do direito real, que o concedente, né, você tem lá o dono da terra, o superficiário é aquele que vai poder construir ou plantar, existe uma limitação, até usar o subsolo, é possível, dentro de limites legais e contratuais, eventualmente, né? A duração é temporária, porque ela, quando muito, a discussão dela, que ela é temporária, mas pode também ser vitalícia e até perpétua, se transmitir, causar morte. Falamos sobre remuneração total do salário, você paga, se tiver que pagar, você paga por ano, você paga como era no Império Romano, do direito romano, ou paga aquilo em parcelas que vão ser convencionadas entre o concedente e o superficiário, né? Pode ser também um pagamento indireto, não em espécie, mas em frutos, também é possível, para construção. Então, que você vender
um terço da tua produção vai ficar para mim. Até um mecanismo interessante que se usa há muito tempo no interior, que eu conheci quando moleque, já que meu pai tinha um sítio na região de Vassoura, então lá eu conheci o tipo de... Você fala de plantar... Tem dois tipos de contrato de exploração de mão de obra, de plantio, que chama-se plantar de terça ou plantar de meia. Terça é quando a pessoa recebe um terço do valor apurado naquela área plantada. E meia é 50%. Diferença. A diferença é que o valor da terça que quem plantou recebe é porque ele recebe do dono da terra todos os meios para realizar o plantio. Semente, tal. Ele só vai tratar, cuidar da terra, fazer o plantio, semear e colher. Então ele não tem custo, ele tem mão de obra. E o meia quando ele, o que explora a terra, ele arca com isso aí, com a semente, com defensivo agrícola e coisa assim. Isso é muito antigo, isso é coisa centenária. Eu não sei até ainda se isso acontece com usualidade, mas acontecia. Eu cheguei a ver meu pai empreender alguns contratos de plantio de terça, basicamente, aquele provinha tudo para o trabalhador rural e depois um terço do apurado, que era tudo entregue às mãos do trabalhador rural, ele recebia 2 terços porque ele tinha arcado com semente, toda a matéria necessária para fazer o plantio, tá certo? Não sei ainda se isso existe, mas isso aí existia no nível de quê? Direito obrigacional, direito pessoal, porque era uma relação contratual e não era direito real. Muito bem. Quando é estipulado, é superficiária, então o que nós vimos aqui também, qualquer tipo de tributo incidente sobre a superfície, ele fica a cargo do superficiário, como é o caso comodato, que é aquela cessão gratuita de uso de bem imóvel ou móvel, desde que infungível, e aí todo encargo que houver, manutenção, cuidado, fica por conta daquele que recebeu aquela posse, tá certo? Então tá lá, deve superficiário arcar com tributos e outros encargos que incidam sobre imóvel, deve ainda arcar com conservação e manutenção. Continua. 371. O negócio pode acontecer entre pessoas no dia a dia e pode acontecer por disposição testamentária. A pessoa em testamento deixar, essa área tal vai ser entregue para fulano gratuitamente, por X tempo, ou vitaliciamente, e se tiver uma remuneração, aí vai ficar estipulado ali. Essa propriedade é resolúvel, porque ela pode terminar, e vai terminar mais cedo ou mais tarde, já que o solo nu tem dono, distinto do que usa e flui da parte da superfície. Eu falei para vocês que não se confunde com a extinta enfiteuse, porque na enfiteuse tem uma presilha que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é justamente cada vez que você pode transferir, pode. Mas quando você transfere aquele bem que está numa relação de enfiteuse, exemplo, você tem um prédio, fez um edifício, você não tem da igreja, família real, sobre o qual incide um contrato de enfiteuse, porque o solo nu é da Igreja Católica ou é da família real, e quando houver a transação de transferência, de alienação daquela propriedade, você vai consultar essa critério de enfiteuse. Se é de enfiteuse, você tem que previamente pagar um percentual do valor do negócio para o dono do solo nu, que é a Igreja Católica ou família real. Então, você vai encontrar isso no centro do Rio de Janeiro, você vai encontrar, do caso da igreja, tá? E vários outros tantos lugares pelo Brasil afora, e você é muito em centro de cidade, tá? Onde as igrejas se concentram, a Igreja Católica fica a propriedade de tudo à sua volta. Tá? Você tem hoje muitas construções. Você tem aqui Vassouras, família real, alguma coisa em Santa Cruz, no Rio, família real, Petrópolis, cidade de Pedro, família real. Então, na hora que vai ser feita a transação da alienação, você tem que chegar lá e dizer, bom, quanto é o valor do apartamento que você está vendendo? 300 mil reais. Aí tem um percentual que parece que chega a 4%. Não sei exatamente quanto é, mas acho que chega a 4%, que tem uma limitação negocial. Aí 12 mil reais. Tem que recolher 12 mil reais para quem? Para a família real ou para a Igreja Católica. Para quem fez o contrato de enfiteuse, são instituições
perenes, né? Que vão se sucedendo nas propriedades, coisas assim. Paraty, mas aí enfiteuse, ai. Ela passa, o contrato de enfiteuse, passa para o adquirente? É aderente, né? Porque aquilo ali é gravame, né? Quem leva, herda. Então, quando você... Aí eu vendi para você, tu teve que recolher. Ou eu recolhi. Nós recolhemos na transação. Passou para você, tu passa para o Leandro. Aí aí o Leandro vai ter que recolher, ou você, porque tem que ser negociado entre vocês as partes. Mas tem que recolher, senão o negócio não pode ser consolidado. Ou seja, é perpétuo. Né? Por isso que você vê a família real é sempre tranquila. Você só perde se você não recolher o foro, né? Exatamente, o foro é um valor anual, que em geral ele chega, porque o valor é interessante. O valor do gozo da enfiteuse, né, de usufruir a enfiteuse, te condiciona a pagar uma coisa chamada foro, que é uma vez por ano, você tem que pagar um valor que é fixo e reajustável, ou seja, hoje, enfiteuse é 1 centavo por ano. Então, chega no momento que ele é um valor tão irrisório, simbólico, que você não paga mais. Você não tem nem moeda para converter o valor por causa das variações inflacionárias, alterações de moeda, então nem 1 centavo é. Então você não tem nem como pagar. Então, nesse caso, você deixa de pagar. Mas enquanto houver uma referência de valoração, você tem que todo ano pagar aquele valor, mesmo que pequeno seja, sob pena de ter rescindido o contrato de enfiteuse. Isso que o Márcio colocou, exatamente. Que aconteceu outrora quando você tinha uma moeda muito estável. E no mundo moderno não há moedas estáveis, tá? Você pega uma moeda americana, por exemplo, $1 milhão na virada do século XX, hoje parece que vale quase $500 milhões. Num país que teve uma inflação relativamente controlada. Tá? Então você tem, diferentemente dos tempos antigos, que você tinha um valor que não se reajustava ao longo das eras. Muito bem, é isso aí. Aí depois, é um direito erga omnes, né? Ao contrário do direito obrigacional, porque você opõe contra todo mundo. É o direito real. O obrigacional é só entre os contraentes. Muito bem. Depois, transferência de direito de superfície. Vamos lá. A natureza jurídica assemelha-se a uma servidão para o edifício a construir. No caso de haver uma construção já existente que será incrementada, sendo uma concessão para a construção da edificação. Então, ou você faz isso, você permite construir, ou permite plantar, ou permite, em cima da construção que já existe, fazer um aumento, uma ampliação, uma utilização melhor, uma racionalização. Isso funciona dessa maneira. Então, você vai fazer acréscimo. Ou você originariamente faz tudo, ou você faz acréscimos. Né? Então, está lá. Construção para edificar, construção para edificação, ad edificando, né? Como se fala no direito romano. Na plantação surge a dificuldade da distinção entre lavoura permanente e temporária. Eu falei para você, né? Pô, lavoura permanente é aquela que você... É o cafezal, por exemplo. Temporária é o canavial. Ao corte, você retira tudo e faz novamente. Ou então você aí você tem a discussão sobre uma coisa ou outra, daí outro problema. Isso é tudo um contrato muito técnico, tá? Um contrato muito bem elaborado, para evitar algum tipo de deslize. A transmissão entre vivos para a construção é uma transferência de propriedade resolúvel, sendo que destinada ao plantio haverá cuidado dado o poder surgir litígio. Eu falei para vocês, vai plantar o quê? E se tiver perda, destruição, praga, não sei o quê, como é que vai funcionar? Vamos aplicar que regras? Tem que fazer aquilo tudo de uma maneira muito bem elaborada, que aí o advogado bom é advogado do diabo, né? Você tem que sempre pensar na coisa ruim. Né? Se você for advogado, e falar, não, a pessoa é uma pessoa boa, faz tranquilo, que não vai acontecer nada, e acontece, você vai ficar o resto da vida se penitenciando pelo descuido que você teve em confiar demais em alguém que não é para confiar. Advogado não tem que confiar em ninguém, tem que fazer sempre um negócio feito com o máximo cuidado com o direito do cliente dele, para preservar. Porque do outro lado tem um outro advogado, uma outra advogada, fazendo a mesma coisa, para poder fazer um equilíbrio de forças, tá certo? Então tem que ter esse tipo de cuidado. Eu falei, em princípio, desaconselhe. Se já for fazer, faça de uma maneira extremamente bem elaborada. Depois lá. E sempre pensando, e se der errado assim, se der errado acolá, se acontecer isso, morreu, teve praga, plano governamental, cláusula de força maior, é caso fortuito, vamos fazer o quê?
Tem que estar tudo elaborado. O proprietário... Chegou aqui, a Laísa. Aí depois lá, o proprietário não pode exigir qualquer remuneração pela transferência. Então, aí o que falou, estava perguntando o Marcos sobre a enfiteuse, a diferença é essa, que na enfiteuse transferir pode, mas tem que pagar. No superfície é exatamente o oposto. A transferência pode haver, mas não pode o concedente exigir nada. Entendeu? É uma salvaguarda que você cria para impedir que o concedente se aproprie de algum valor indevidamente naquela cessão de direito de uso de fruto. Tá bom? Interessante também. Só que você fala das luvas, né, direito empresarial, só pode ter uma vez, tem legislação para isso, para evitar que toda vez aconteça, com os mesmos contratantes, que vocês têm direito empresarial, muito melhor do que comigo, para evitar exatamente um instituto chamado enriquecimento sem causa, né, desnecessariamente exercido, né, porque é enriquecer sem motivo. Isso não é bom para a sociedade, não é bom para a economia. Então, na eventual transferência, é o direito de preferência. Então, é aquela história. A única coisa que tem o concedente é que, quando o superficiário vai transferir, ele tem que oferecer primeiro para o concedente. Preferência, nas condições, ó, é tanto, é assim que eu estou transferindo, e você quer? Aí o concedente fala, não quero. Agora, ele, superficiário, terá que transferir sob as mesmas condições ou condições mais rigorosas. Para quem vier, sofra o mesmo ônus que eventualmente sofreria o concedente se aceitasse exercer o direito de preferência, ou então condições mais rigorosas, para dizer assim, olha, quem chegou depois do senhor, concedente, está arcando com mais ônus. Não pode haver uma diminuição, senão isso vai ser judicializado. Outro problema que vai acontecer. Né? Discutir isso. Então tá lá, porque se ele quiser renegociar, não, eu vi que o valor que eu estou querendo é muito alto, ninguém está querendo, eu vou reduzir em 10%. Tem que voltar ao concedente, informar que a pessoa resolveu minorar o valor a ser cobrado, oferecer e ele exercer de preferência ou não. Então, cada vez que tiver um reajuste para melhor, um parcelamento mais extenso, um valor inferior, coisa assim, aquele negócio tem que ser o quê? Reapresentado ao concedente para ver se ele quer ou não. Entendeu? Isso é legal. Porque ele fica muito no campo do justo, das boas relações, daquela relação da boa-fé objetiva que a gente tem que ter e subjetiva que a gente tem que ter um com o outro. Né? Ser sempre honesto, ser sempre correto. Né? Andar sempre de bem com as relações sociais. Vamos ver mais que chegou. Não era aqui. Agora aparecem os nomes novos aqui. Então tá lá. Muito bem. Ó. Por força da regra geral sobre um direito patrimonial de caráter privado, o ilícito será constado. O negócio é uma transação. Ou renúncia ao mesmo. Bom, já pode ficar constando lá. Ó, fizemos um contrato de superfície? Sim, você é o concedente, eu sou superficiário. Aí eu falo assim, poxa, a senhora vai querer exercer o direito de preferência? Aí você fala assim, não, daí olha só, não é interesse meu. Tem empreendimento que está fora do meu eixo negocial, então eu não vou querer. Você não pode receber nada. A lei veda. E ele sabe que essas situações de preferência, exerção, negociação, alteração, podem causar alguns dificultadores nessas relações negociais. Então, pode ser que nós dois consensualmente resolvamos, fazer assim, ó, se quiser vender, se quiser transferir, tudo bem, você faz, que eu não... Se quiser entregar isso aí por locação, não me interessa. Aí já vai constar, porque é uma relação de direito privado, de respeito a interesses apenas nossos, isso pode ser realizado à mão do Estado ali para interferir, impedindo essa livre manifestação, nossa vontade, quer dizer, o nosso livre-arbítrio usual, que deve ser garantido em relações negociais. Né? Muito bem. Depois, a extinção do direito superficiário, que era o papo que a gente ia começar adiantado. Eu falei, vamos ver com calma para não atropelar. Então, vamos lá. Extinção. Quais são as razões de extinção? Eu peguei, elenquei para vocês, A, B, C, D, E, são 7, se não me engano, que chegou agora foi o Robson. Vamos lá. Primeira causa de extinção.
mudança de direito ou de destinação. Artigo 1374 do Código Civil. É uma causa distintiva do negócio jurídico, superfície, pode ser na construção ou no plantio, aqui podendo haver até a especificação do que será plantado. Então, é para plantar isso. Não pode plantar isso outra coisa. Pode acontecer, porque isso aí, na verdade, é o quê? É a negociação livre, mantida entre nós. Isso que eu falei para vocês. Isso não foi levado à judicialização em nenhum momento, porque não se tem conhecimento desse tipo de contrato ser exercitado no Brasil. Porque eu me lembro que a gente já levou isso para aquelas... Tive casos já, que hoje não é muito comum o advogado entrar... Todo advogado hoje ele entra com uma ação buscando uma sentença condenatória civil. E eu me lembro de um tempo que você buscava muitas vezes a mão do Estado, do juiz, para buscar uma sentença declaratória de direitos. Então, eu me lembro de um caso, de um cliente, que ele tinha locado uma loja comercial, e aí naquela loja comercial ele colocou, parece que, um armarinho. Alguma coisa assim. Um armarinho. E lá pelas folhas tantas, e lá no contrato de locação dele estava lá, destinado a armarinho e tal. E ele pensou em mudar aquela destinação, porque o armarinho estava falindo. Não havia resultado lucrativo razoável. O que ele falou assim? Eu posso mudar para uma... Eu quero colocar uma farmácia. Mas olha só, aí eu fui lá no locador, e disse para mim, está aqui, ó, só pode ter atividade de armarinho, não farmácia. Eu falei, olha só, o que eu posso fazer para você é uma consulta ao juiz, explicar as razões pelas quais essa cláusula é leonina. Por quê? Porque quando ele restringe a tua liberdade de negociar, de empreender, que seria a palavra hoje, naquele tempo a gente falava negociar, já se vai 30 anos, mais do que isso, eu disse assim, isso aí para mim é um exagero da parte dele, porque quando você fala em restrição, em destinação, tem a ver com segurança, sossego, né? Saúde, e tem os 3 S típicos das relações de vizinhança e tal, e o armarinho, o mal que ele faz para o prédio, que é uma sala comercial, sobre um prédio residencial, que é a propriedade do locador. O mal que ele pode fazer é o mesmo, porque a drogaria não faz mal algum. Não há uma explicação plausível de ela estar, de alguma forma, causando um mal. Ah, mas se a drogaria pode ser alvo de... Naquele tempo não tinha tanto assim, de furto, arrombamento. Você, olha só, não existe nada que faça sossego. E vai comprar remédio, não vai fazer algazarra. Isso não é um botequim que você vai abrir ali embaixo. O armarinho, mesma coisa. Segurança. Não tem nada ali, produto químico explosivo, não sei, não. Não, tem que ter uma regulamentação específica para as farmácias e tal. Saúde, idem. Entendeu? Aí o que eu fiz na época? Eu propus uma ação que buscava uma sentença declaratória de direitos, nas quais o juiz de direito disse, na sua decisão, que a mudança de atividade comercial, de uma atividade comercial de um armarinho, para a atividade comercial de uma farmácia, ele em momento nenhum transgrediria direito do locador, porque, na verdade, se isso fosse possível, essa restrição exagerada do objetivo comercial, na verdade, seria uma restrição ao direito de empreender. Empreender é economia, gera emprego, gera tributo e coisa assim, e o juiz declarou exatamente isso. Disse que aquela mudança de ramo de atividade empresarial não era contrário ao determinado no contrato, porque o contrato foi feito de uma maneira extremamente restritiva, desnecessariamente, entenderam? Aí o cliente lá conseguiu mudar o ramo lá da Marinha para a farmácia, porque na verdade o locador queria dele, claro, vamos ficar só entre nós aqui, só que a gente cometer, ele queria ver do sujeito era dinheiro, para poder permitir uma alteração contratual, para poder deixar ele abrir a farmácia. Então agora a coisa já não é mais de boa fé, é má fé. Ele não está querendo que você cumpra o contratado, na verdade ele quer se aproveitar de uma restrição intencional criada por ele, talvez, numa eventual mudança de ramo. E aí o sujeito teve que tolerar que ele mudasse de ramo sem que pudesse impedir ou rescindir o contrato de locação por conta disso. Entendeu? Isso
é uma outra visão dessa técnica. Tá? Até cabe muito para você estudarem muito sobre ações de conteúdo declaratório, que hoje se explora pouco, e você entender isso e apreciar, pegar a jurisprudência, pegar a doutrina para aprender, porque isso é muito interessante, volta e meia a ser feito, porque você consegue impedir litígios muito mais desgastantes quando você pede a justiça para impedir. Tá, esse contrato aqui é lícito, essa cláusula aqui é abusiva, ela pode ser interpretada, ela deve ser interpretada de outra maneira, aí você resolve a questão. Isso aí acontecia naquele tempo com relativa agilidade. O judiciário era bem mais rápido do que ele é hoje, porque os problemas que vão para o judiciário hoje são muito mais complicados, tá? As pessoas são muito mais resistentes a compor acordos, coisas assim. Muito bem. Depois, falamos já. B. A não conclusão do avançado. Construção ou plantio no prazo acordado também seja extinção. Porque, olha só, você não conseguiu plantar, você não conseguiu construir. Nada está andando. Tem um cronograma. Então, você não está fazendo bom uso da área que eu te concedi. Então, mesmo se dará a inviabilidade ou destruição do objeto pretendido. Porque, caiu a obra, foi mal feita, ou então a área não aceita aquele plantio daquele tipo de produto agrícola, né, a ser plantado, coisa assim. Então, isso aí pode determinar também uma possibilidade de eventual extinção. Vocês viram quantas variáveis podem acontecer. Aí depois lá, a confusão entre o proprietário do solo, isso é fácil, concedente e superfície. Por quê? Porque você é o concedente, eu sou o superficiário, eu quero transferir aquele galpão, aquele edifício, tudo que eu construir ali, eu quero negociar, quero alienar aquilo lá, eu vou te oferecer. Aí você exerce a tua preferência e você se transforma ao mesmo tempo em concedente e superficiário. Confusão. Mesma pessoa, nela reside situações que são antípodas, né? Contrárias contratualmente, né? Em polos opostos, aí você confunde aquilo ali. Então, aí extingue o direito, claro. Lembra aquele exemplo que a gente dá quando você vai na servidão, o serviente, o dominante adquire a área do serviente, aí ele fica dono de tudo. A servidão é tragada, é absorvida. Depois, C. A confusão do proprietário. Fala, D. Descumprimento pelos superficiais de encargos acordados. Tu tem que pagar os tributos. Não precisa nem estar escrito. De você para mim. Não tem que me falar. Eu tenho que arcar com a manutenção. Não tem que me falar. Você pode até criar para mim mais regras e eu posso também aceitar. Algum tipo de outro encargo. Agora, se eu descumpro aquilo que eu deveria fazer naturalmente, porque aquilo a lei já me impõe, ou então se eu não cumpro aquilo que nós convencionamos, também é um motivo da possibilidade da extinção dessa relação negocial. Tudo bem. Depois, não pagamento de prestações periódicas, para pagar de mês em mês, 6 meses, ano em ano. Não precisa integralizar tudo. É muito normal ser feito parceladamente. Seria normal ser feito parceladamente. Isso aqui existe. Se caso existisse. E aí o sujeito não honra a obrigação do pagamento e, naturalmente, ele tem ali uma infringência contratual e a possibilidade da extinção do negócio jurídico. Depois, desapropriação não tem jeito, porque aí que acontece, desapropriação tem aquela contabilidade interessante. Por quê? Vai desapropriar? Vai. A desapropriação pode ser só sobre a parte superficial só do concedente? Não, é tudo. O Estado, quando exerce a desapropriação, ele tem que levar a área inteira. O que você vai fazer? Bom, o Estado indenizou, sei lá, 1 milhão. Você vai avaliar o quê? Quanto custa o terreno, quanto custa a construção, e cada um vai receber as parcelas que lhe couber, né? Área nua, 400 mil, a construção, 600 mil. Então, o concedente recebe 400, não é o Estado que paga, não. O Estado paga a ambos, e ambos transigem com... Minto, o Estado paga só ele paga ao concedente, mas ele informa o superficiário. Terá que ser assim, nunca houve. E aí, eles vão ter que se haver em relação à partilha daquele valor. É lógico, pode também gerar litígio. Deve estar constando do contrato de cessão de superfície, direito de superfície. Porque, caso haja desapropriação, será devido, será avaliado. Se houver discussão acerca do valor inferior, se houver ação contra o Estado para poder haver valor diferença maior, olha só quanta variável, né, na desapropriação. E depois, o G. Poderá haver outras causas extintivas desde que tratadas nos negócios ou ainda nas previsões
ou na previsão de disposições testamentárias. Não, qualquer outra coisa, o tipo de uso, destinação, pode ter a ver com uma série de questões. Qualquer das partes, desde que legais. Claro, você não pode ter nada que abuse do direito de um em relação ao outro. Eu falei para vocês da farmácia versus a armarim. Porque o leigo, ele lê, interpreta literalmente. A primeira interpretação que você faz de qualquer texto é a literal. Agora, para você entender o objetivo finalístico daquilo ali, você tem que pegar e entender o conjunto. Daí que você tem que ser interpretado esses documentos por advogados. Né? Como fecho, o direito foi constituído por pessoa jurídica de direito público interno, será disciplinado pelo CCB, em eventual legislação especial. Quer dizer, se você tiver esse perfil aplicado, por exemplo, para terras públicas, concedente, superficiário, pessoa natural ou pessoa jurídica, você vai ter o quê? Primeiro você vai para a lei geral e, se houver, porque até hoje isso não foi regulamentado, uma eventual legislação específica para essa questão, aí você vai ter que se lançar mão dela, que no momento ainda não existe, não há essa legislação, porque é um caso novo, tudo está surgindo ainda, tá bom? Então, superfície, para nós, é isso. É muito interessante, é um estudo bacana. Eu falei para esse professor aqui, meu orientador, ele era apaixonado por isso, porque ele trouxe essa visão, ele tinha uma visão, assim, de esquerda, vamos assim dizer, mas eu falo de uma visão progressista, tá certo? Não vou discutir essa questão política, por isso aí a gente vai mergulhar num campo aí, até desagradável às vezes. Ele tinha uma visão de que isso aí seria uma forma de você dar oportunidade àqueles que não têm, na verdade, fazer uma amálgama social maior, mas tá certo, você unir pessoas, você permitir que para que nós possamos evoluir, nós temos que caminhar todos de mãos dadas, isso é lógico, mas tem gente que não quer que a gente dê a mão, pô. Tem gente que também não quer dar a mão para a gente, né? E essa coisa, a grande questão do ser humano é essa encruzilhada que a gente vive, pô, né? Do sujeito só querer olhar para o lado dele, e o outro só quer olhar para o lado dele também, não consegue chegar num ponto de concórdia, tá? Isso aí precisa de uma etapa de evolução civilizatória grande, tá certo? Então vamos ver agora a 21, tá certo? O encontro 21 aqui, que é falar sobre servidões, tá bom? A unidade 17, ver conceito, característica, classificação, como é que elas se constituem e como é que elas são regulamentadas e extintas, tá? Essa primeira aula de servidores é um pouco mais extensa, então ela deve avançar pela papo de quinta, e a de quinta já é um pouco mais, que é o final de servidores, ela é mais restrita, então a gente consegue fechar o assunto em 2 encontros, tá? Primeiro, lembrar que servidão vem de servos é escravo, em latim, né? É aquele que está sob o domínio de outro, sob as ordens de outro, né? Isso é o escravo. Escravo, quando a gente fala, já ouviu falar de computadores de escravos? Não, porque ele está ligado a um servidor e ele comanda uma rede e tal, então a gente sabe que o termo escravo tem a ver com essa questão de estar servindo ao outro. Não esquece a única interpretação do escravo na escravidão humana, a escravidão da máquina, a escravidão de outra natureza, pela acepção da própria palavra. Então, o conceito aqui é do professor Caio Mário, que eu tenho especial carinho, apreço, respeito, né? Então, de lá. O encargo suporta um prédio denominado serviente, em benefício de outro prédio chamado dominante. Então, dominante é aquele que tem o direito, servente é que tem o dever, né? Conferindo ao titular o uso e gozo do direito ou faculdade. Então, o dominante, ele pode usar e fruir daquele direito. Então, são direitos reais, né? São propriedades do direito de propriedade, em detrimento do serviente. A primeira situação aqui, depois tem aqui uma apreciação de 2 austríacos, é o Gierke e o Martin Wolff, fala assim: o direito real de fruição e gozo de coisa alheia, limitada e imediato. Tudo bem. Direito real, fruição. Né? Ele fala fruição, ele separa a fruição, mas na verdade a gente tem que entender que uso é uma coisa, uso é próprio, e fruição é alocação ou acessão gratuita, tá? Para poder facilitar. Mas aí eu estou fazendo a transcrição literal.
limitado e imediato, né? Porque o sujeito vai exercer, tem parâmetro, né? E vai exercer desde que é constituída, não tem daqui para diante. A palavra prédio, vamos sempre usar, porque a gente associa muito, a gente faz é igual, você sabe que você quando chega na estudar direito tributário, a gente fala assim, não, porque o problema tudo é que tem que pagar muito imposto. Aí a pessoa fala para vocês assim, a professora fala para vocês assim, o professor fala assim, ó, vocês estão tendo tributário, se não me engano, né? Sou Valentim. Aí diz assim, ó, não é imposto não, é tributo. Por quê? Não, porque o tributo é gênero, imposto é espécie. Então, imposto é uma das espécies de tributos. Tem imposto, tem taxa, contribuição de melhoria, contribuição para fiscal, empréstimo compulsório, já deve estar estudando isso, ou já estudar, sabe que tem um desenho. Então, a gente associa muito prédio a edifício. Você pode até ver alguns dicionários que dá como sinônimo, mas do direito, a gente trata prédio como qualquer construção. O caso aqui é uma coisa imóvel corpórea. Galpão é um prédio. O edifício é um prédio. A casa é um prédio, tá? Porque aí é o gênero e tem as espécies de prédio. Só isso, para a gente poder começar a falar, a gente não colidir aqui conceitualmente, desnecessariamente, porque o leigo, quando fala assim, não, aquele ali, e o cara fez um prédio. Ele fez. É um galpão. Ah, então não é prédio, não. Aí é um edifício, você está pensando que é a espécie do gênero prédio. Tudo bem. Isso não interessa mais para a gente, não interessa para a pessoa que desconhece, porque é bobagem. Né? Porque a gente começa a querer espancar a pessoa com o nosso conhecimento. Que isso é uma barbaridade até, faz educação tremenda. E é desnecessário também. Depois de lá, o CCB cuida das servidões prediais e não das servidões pessoais. Então, eu falei para cá, porque o direito romano, ele tinha as servidões pessoais, que são chamadas de usufruto, habitação, que ela tem a ver com a servidão para a própria pessoa, e ela tratava também como servidão no mesmo capítulo, nos mesmos itens do direito romano. No nosso caso, a gente cuida de servidões separadamente dos direitos pessoais, sobre coisa alheia, que é usufruto, uso e habitação, que vamos estudar depois, inclusive até grupados. Então, na verdade, a gente fala de servidões dos prédios e não das pessoas, que as pessoas detêm. Tá bom? Porque a dos prédios, elas são agregadas, elas são acessórias, acompanham, inclusive, os prédios. Tá? Então, de lá, elas são direitos reais sobre coisa alheia, dominante e serviente, já falamos aqui, com donos diversos. Exemplo, servidão de trânsito, a gente vai ver isso. Como é que funciona, porque tem uma delimitação, servidão de passagem é uma coisa, trânsito é outra. Então, vamos aprender uns detalhezinhos aqui. O pasto tem o direito a usufruir do pasto, colocar os animais, coisa assim, naquela área, para tirar água das nascentes, coisa assim. Então, você está tratando sempre de coisas. Qualquer um tira água, qualquer um pode colocar o animal ali, tal. Aí tem as classificações adiante. Então, está lá, elas são voluntárias, portanto, distintas das servidões legais. Iluminação, ventilação, não construir a certa altura, que você tem nas relações de vizinhança. Por quê? Porque, na verdade, esse primeiro capítulo das servidões são aquelas que nós escolhemos, nós concordamos em que elas existam. Você como dominante, eu como serviente, a gente convenciona que aquela servidão seja estabelecida, porque inclusive ela pode até ser remunerada, você pode até me pagar. Em relação àquilo ali, depende do acordo que nós vamos tratar. Ou manter, eu falei, pagamento direto, em dinheiro, espécie ou indireto. Está cuidando, está preservando, e coisa assim. Sempre há um tipo de contraprestação. Então, vamos lá. Falei para vocês que as servidões legais são aquelas que, independentemente de haver um acordo entre as partes, elas existem. Então, por exemplo, eu não posso fazer construção que impeça a entrada de luz de sol na tua casa, eu não posso impedir ventilação numa construção minha para a tua construção, a não ser dentro, porque tem certos gabaritos de distanciamento, né? Você vê que, pelos códigos de postura, você vai construir uma casa, tem que ter uma distância do meio-fio, da calçada, uma distância da lateral esquerda, da lateral direita, algumas você pode erigir sobre o muro rente ao muro de divisório, outros não, você tem que ter
um recuo que geral 1,5 metro, às vezes tem lugares que é maior, e coisa assim. É o direito de construir andares, às vezes tem lugares que são 2 andares, 3 andares, 4, depende. Trabalhando que a cidade que tem os maiores prédios do Brasil é Camboriú. Na Santa Catarina, o prédio recorde lá, que é o maior prédio do país, tem 66 andares. Já um projeto lá de um empresário da região de construir um outro prédio que vai ter o dobro do tamanho, 132 andares. Mas agora foi feita uma legislação que diz que não pode mais ter prédio com tamanho superior a 70, 80, não pode. Isso aí é o quê? É uma situação de uma servidão que diz assim, construir você pode, mas limitado a X andares. Orla marítima, cada caso é um caso. Tá? Tem legislação para tudo. Isso é legislação de ocupação do solo urbano, legislação urbanística, né, de melhor ocupação, de racionalização, de harmonização de convivência entre os sócios, as pessoas da sociedade. Né? Muito bem. A questão é abrir janela, só pode ser, se você abrir uma visão direta, tem que ser acima de 2 metros e tal, e 20, tem que ter um postigo, tem que ter um tamanho, uma largura, uma altura determinada, né? Isso tudo está legislado, quando é legislado, que é na legislação geral do direito de vizinhança, do Código Civil, tá certo? Muito bem, elas ocorrem entre prédios vizinhos, mas não necessariamente contíguos à servidão. Então, ele não precisa estar vizinho de parede, ele pode estar próximo. Então, o aqueduto vai passando, vai levar de um local para outro, e ele vai se utilizando de uma servidão que vai passando por vários prédios. Certo? Muito bem. E aí nós vamos convencionar isso. Você vê que essas passagens de tubulação de Petrobras, aquilo tudo ali é feito em troca de algo. Né? Tem remuneração, tem toda uma tratativa, tem uma relação negocial, tem um contrato. Aquela servidão que foi criada ali não é mano militar. Vamos passar por aqui, não. Né? Seria aquela discussão dos royalties do petróleo, por onde o petróleo passa, nas tubulações, a cidade tem direito ao valor. Não dá um tempo que a discussão é imensa, porque o petróleo que vinha de Macaé passava em tanto município, todo mundo queria tanto dinheiro, e o petróleo, quando chegasse na hora de refinar, ele já estava chegando pelo triplo do preço. E aí o que aconteceu? A Petrobras criou lá anos atrás um projeto que, ao invés de transportar petróleo por duto, tubulação, colocar em navio-tanque, sair de Macaé, daquela região, transportar pelo mar, tanto de lá como de outros estados, de outras orlas marítimas, e desembarcar no Brasil, no Rio de Janeiro, para não pagar. Aí os municípios, não, vamos pensar aqui num valor melhor, mais concetâneo, porque senão todo mundo quer ser sócio, né, quer ser dono daquilo ali, é meramente uma servidão. Vamos organizar isso de uma maneira justa. Não pode haver ali uma especulação extorsiva. Né? É uma coisa muito de brasileiro. Depois lá. Características. Primeiro, é uma relação entre 2 prédios distintos. Dominante e serviente. Os prédios pertencem a donos diretos. Senão dá confusão, vai haver confusão e não vai discutir dominante nem serviente. Ela serve à coisa e não ao dono. Então, você vê que esse direito é ambulatório. Onde for o direito real, aquele outro vai agregado àquele direito. Tá? Como regra, é uma obrigação de não fazer. Não fazer, não permite que aquela pessoa haja, não pode impedir meu trânsito, você não pode impedir a minha visão. Eu tenho até uns exemplos que eu quero dar para vocês, não vai ser hoje, quinta-feira eu dou, por questão de visão, vista para o mar, vento marítimo, coisa assim. Você pode criar servidões voluntárias dessa natureza. Tem um filme, não sei se você, com aquela cantora Cristina Aguilera, esse filme deve ter uns 20 anos. Como é que é o nome do filme daí? Vou lembrar, tá? E com a Cher. E é um filme interessante, porque no final das contas, essa situação, não vou contar o filme inteiro, que é a maldade, não. O filme é maravilhoso, muita música bonita, bem cantada, aquela fase áurea da Cristina Aguilera com uma voz maravilhosa. E no final das contas, você vai descobrir que toda a discussão do filme gira sobre uma servidão.
uma servidão visual. Eu vou tentar lembrar o nome. Não é Cabaré, não. Cabaré é outra com a Bárbara Streisand, né? Mas esse aí, depois eu vou tentar lembrar o nome para vocês verem como é que é interessante isso. Como é que funciona o direito de visão, de paisagem, e é muito interessante que acontece sendo até motivo de um filme que é muito legal. É um musical o filme, tá? Eu não tenho agora. Deixa eu só ligar aqui de cabeça o nome. Na Paula que vem eu lembro. Ela não se presume, existe por declaração expressa dos proprietários, Lei Geral de Imóveis, artigo 1378 do Código Civil. Então, vai ter uma declaração, um documento tornado público, levado ao registro de imóveis, poder ser averbado, para mostrar que tem um gravame ali, ó. Que tem construído uma servidão voluntária que tem que ser respeitada, porque ela é ambulatória, lá, onde for o direito principal, ela vai seguir. Tá? Isso foi até em outro momento o Márcio colocou como uma dúvida aí. Então tá certo, ó. É direito real e acessório. Depende. Burlesque, aqui, ó. O Cristiano falou burlesque. É garoto bom aí, tá vendo? Burlesque. Tem tempo, veja. O filme é bom pra caramba. É um filme que distrai, é alegre, musical. Tá lindíssimo. E, no final, ele tem a ver com o direito. E o direito da servidão, ele é resolvido através de uma negociação que tem a ver com a servidão. Tá bom? Então, se tiver tempo, aproveita isso. Se o Cristiano já viu o nome, se já viu, vê de novo. Quem não viu, se puder, veja. Vai gostar muito, tá? Aí depois. O Cristiano já viu, foi muito bom. Mas bom mesmo. Muito bom. Não é porque eu sou fã da Aguilera e da Cher, não, mas é porque é bom mesmo. Então vamos lá. Direito real é acessório. Falei para você, depende da propriedade. A propriedade ele vai junto, que é acessório. Acompanha os prédios. A duração é indefinida. Tá? Porque pode sentar você e eu e a gente desconstituir a servidão. É voluntário. Tá pensando bem, não preciso mais não. Eu também não quero mais. Tá bom, tá aqui, vamos encerrar esse negócio. Enquanto a gente não tiver esse tipo de procedimento, ou judicializar uma discussão sobre isso, que a gente pode ser vitorioso ou não, na extinção do negócio, você pode, na verdade, a duração, enquanto não houver uma solução de continuidade naquela relação negocial, ela é indefinida. Tá? Ela é perpétua. Passa a nossa vida porque ela está presa à coisa, presa ao bem. Ela é indivisível, que você não pode pegar e destacar. Eu vou negociar a servidão e não negociar o prédio, não. É principal é acessório, tem que ir tudo junto. Certo? É indivisível, falei já. É inalienável, você não pode alienar a servidão, mas aquela história, há uma transmissão chamada de transmissão causa-morte. Efetivamente, porque no falecimento, né, você vai ter a sucessão. Muito bem. Tá? A classificação dela, que é um assunto pequeno, né, vamos colocar simplesmente como é que funciona isso. Primeiro que eu falei, vou falar para vocês o seguinte, a classificação, você tem cada autor, vários autores aí que abordam o assunto, tem umas classificações, tem uma visão de classificação um pouco distintas, mas a regra geral é que elas funcionam assim, né? Exercício, né? E a questão da presença física, que você vai chamar de servidão contínua ou descontínua, é servidão aparente ou não aparente. Então tá lá. A doutrina classifica servidões sobre vários aspectos, mas aquela em que todos concordam é quanto ao exercício, assim definida, classificação pelo exercício, tida como a mais importante, ela é contínua ou descontínua, aparente ou não aparente, tá? Quinta-feira, vocês me lembram que a gente parou na classificação, que a gente dá seguimento nessa parte e aborda com uma pequena revisada no que já foi visto, servidão é uma coisa mais ou menos simples, tá legal? E a gente vai continuar o papo na quinta-feira, tá bom? Vocês vai parar um pouquinho, tomar um café, né? Ou aquela famosa sopa, né? Isso aí. Então vamos tranquilo, tá bom? Uma boa semana para vocês, um abração, fiquem com Deus aí. Professor. Tá, boa noite, Márcio, fica com Deus também, abraço, meu filho. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Professor, boa noite. Oi, boa noite, Adélia. Tá. Até quinta, não,
Falou, Cristiano, um abração. Obrigado pela mão aí. Mara, tchau, um abração. Esther, um abração. Taurino, um abração. Alex também, um abração. Oi, você também, Leandro. Boa noite também, filho. Fica com Deus. Oi, Edson. Boa noite também. Um abraço. Boa noite, tchau. Professor. Oi, tchau, Beatriz. Fica com Deus. Tchau. Boa noite, professor. Oi, Paulo. Obrigado. Boa noite você também. Tchau, tchau. Felipe também. Não sei quem falou agora comigo por último aqui. Boa noite também.